Eu acho que a câmera... Boa noite. Já é boa noite pra gente? Já está gravando. Boa noite. Boa noite. Então, é estranho, né, assim, agora que eu não posso olhar para vocês. A gente tem que ficar olhando para a televisão. É estranho falar com a televisão, né? Estranho isso. Quase mudando de lugar. Quando não tem uma pessoa lá, de fato, né? O canal tá com a câmera fechada. E hoje a posição está diferente da câmera, né? Porque a câmera normalmente fica atrás, ela está na lateral, a gente tem que olhar para lá agora. Ah, tá. Normalmente a gente está deixando lá, porque as pessoas, né, estão. Você vai conversar com a pessoa que está ali, né? A Carla, geralmente, né? É verdade. Aí ela sempre está atrás da televisão, então fica, né, na direção. Agora, como ele está ali, a gente tem que se policiar, senão ficar olhando para a televisão vai ficar... Eu fico olhando para a televisão, não tem outro lugar. Vou olhar para aquele negócio lá livre. Gente, é interessante que hoje eu tava pensando, né, o Renato e a Andréia demoraram um pouquinho, aí o Márcio foi para não sei para onde, aí a Carol está lá no espaço dela, e aí eu fiquei assim, eu falei, vou fazer sozinha. e fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente, a sensação de uma igreja mesmo, né? E aí, quando um vai para um lugar, outro vai para o outro, isso aqui, a gente meio que sente falta da igreja, né? Dessa comunhão, desse encontro mesmo, né? E aí a gente vê o quanto isso é importante, né? O quanto estar junto é importante. Meu bem, tudo bem? Tá sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, está descentralizado. Não dá para ver, está cortando. Não dá para ver o quê? Não está. Está descentralizado a tela. Mas isso você pode, acho que mexendo ali, selecionar. Ele tem um negócio agora que fica, às vezes, corta um pedaço da imagem. Ah, é? Não. Mas como que é? Tá, eu vou ver aqui. Agora você inverteu a sua câmera. Inverti. Inverti. Como é que eu faço agora? É no mesmo símbolozinho de... peraí. Um círculozinho ali que você vai só clicar em cima que ele volta para... Peraí. Ver a tela cheia. Agora eu vou voltar, agora eu viro assim. Não. Puxa vida. Pode ir rolando aí que eu vou procurar aqui. É um círculo, Carlinha, tem mas não estou achando, não tem círculo aqui. Eu vou procurar. Tá. Então, aí eu estava falando para eles, né, que a gente sente a falta de estar junto, sente a falta... E aí eu falei, nossa, que sensação de que é uma igreja mesmo, assim, sabe? Tipo, vamos frequentar. Porque, assim, tudo na vida, ela, quando você pratica, ela acaba fazendo parte. Por isso que isso é um mecanismo da nossa mente mesmo, é a nossa mente que se ajeita, que se arruma e faz a gente sentir falta daquilo que a gente não está fazendo, né? Assim, daquilo que a gente não faz. Por isso que é muito... que pega essa coisa do ir para a igreja todo domingo. Isso pega muito, muito fácil, porque você começa a ir, e daqui a pouco você... É como dirigir um carro. Você pega um carro
grandão, né? Igual esse meu carro é gordo. Eu falo que ele é gordo. Porque, assim, e aí o seu corpo, você entra, mas você sabe onde cabe ele, não sei o quê. Porque a nossa mente, ela traz essa moldura, né? Ela se molda de acordo com aquilo que a gente está praticando. E eu acho tão interessante que tenha acontecido umas coisas assim comigo, né? Por eu estar praticando as falas, e de repente, e aí coisas têm acontecido que nunca tinha acontecido assim, do jeito que está, né? Mesmo quando eu entro tipo assim na briga, né? Cara, é totalmente no controle, sabe? Totalmente você sabendo o que está fazendo, ao mesmo tempo, né? Essa coisa do nos machucar, não sei se eu estou sendo. Tá normal? Uhum. Tá entendendo? Essa coisa da gente se machucar. Eu estou querendo dizer dos conflitos que a gente tem na vida, né? Então, assim, eu contei a história, né? De que eu bati no carro, eu contei aqui, né? Eu bati no carro, não sei o que foi um evento, assim, para mim, foi muito gostoso. E depois o Márcio... gostoso bater o carro? Olhar o rosto daquele sujeito, Márcio, depois ficou falando, não sei o que. Mas, assim, ter aquele momento daquela forma, né? E poderia ser, né? Eu poderia falar, ai, que coisa horrível, não sei o que, e me aborrecer e tal, nada a ver. O cara, eu dei meus... Também não sei se eu contei aqui que eu dei algumas peças de ouro para poder fazer o meu anel de pérola, que há muito tempo eu queria ele e tal. E aí o cara some com o anel, faz o anel, eu amo, assim, muito, muito, muito. Falei, uau! Ele, não, deixa só eu colocar um negocinho assim, o cara simplesmente sumiu com o anel. Perdi o anel. Uhum. E quando eu fui buscar esse anel, né? Aí eu falei para ele, eu posso ir? Estou indo na cidade, eu posso ir pegar o meu anel? Aí ele falou, eu tenho que te contar ele escreveu lá, tenho que te contar uma coisa, aconteceu, e eu perdi o seu anel. Aí me deu um negócio, porque assim, eu tinha dado o ouro, né, que tinha, a pérola a Carlinha deve conhecer aquele meu brinquinho de pérola, que, né, levaram um e ficou o outro. E aí aquele tamanho daquela pérola, que era tudo, né? E uma pérola muito bem cultivada e tal. E a minha mãe tinha me dado aquele brinco. E aí ele vai e perde. E aí, quando ele fala isso para mim, eu fiquei, uau, né? Que merda, sabe? Tipo, eu senti, né? E aí eu falei para ele assim, eu só preciso entender, você colocou, ele disse, caiu do meu bolso. Eu falei, eu só preciso entender, você colocou uma joia dentro do bolso? Foi isso mesmo? Porque aí eu falei, cara, então isso é, né? Aí, mas assim, falei muito, muito calmamente com ele, aí ele falou, pode me xingar, pode falar o que você quiser, eu sei que eu não tinha, né? E aí eu fiquei calma, e eu vi que eu fiquei bem, bem triste, bem putz, né? E aí eu falei, não vou ficar assim. Aí comecei a dizer, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. E aí, de repente, veio assim. Aí eu falei, eu vou para o casamento sem o anel mesmo. Vou para o casamento sem o anel. Aí veio assim na minha mente, é melhor ir sem o anel do que ir sem um dedo. Aí eu comecei a rir e falei, é verdade, podia ter perdido o meu dedo. E aí não foi. Aí eu comecei a rir, saí daquela situação. E aí a Carol, quando foi comigo de carona, eu falei que eu tinha que passar lá para pegar a aliança do Márcio. Aí, quando ela foi comigo de carona, ela contando, né, que uma moça, eu contando isso para ela contando para mim que uma moça tinha perdido o dedo. Ela sentou no sofá e tinha um palito de dente. E que entrou dentro do dedo dela e ela estava internada com o dedo todo roxo, provavelmente iam para imputar o dedo dela. Aí eu olhei e falei, nossa, Carol, olha só, né? E eu, assim, toda feliz que não foi meu dedo que eu perdi, né? E quando eu cheguei lá nesse cara, ele tá, oi, amor!
Olá! Olá! Vou tomar o seu lugar. Aí quando foi... Aqui do meu lado não cabe. Não cabe. Não é assim. Aí vai ficar todo mundo aqui. Não, gente. Aí ele pegou e aí, quando ele me viu, ele pegou e fez assim para eu acalmar, porque ele estava atendendo uma pessoa, né? Aí eu comecei a rir, porque eu não estava mais naquela. Eu não estava, não fiquei só um pouquinho, depois saí. Aí eu falei para ele: olha, ele falou assim: olha, você pode me xingar, você pode fazer o barulho que você quiser, mas realmente eu sou todo errado, eu perdi realmente o seu anel e tal. Aí falou que ele botou no saquinho, colocou no bolso e perdeu. E aí eu falei para ele: cara, fica tranquilo. Eu aprendi que você é muito mais importante que qualquer coisa nessa terra. Jesus me ensinou isso. Então, assim, as coisas vão ficar aqui mesmo. As coisas a gente não vai levar. E ele começou a chorar, sabe? Ele falou assim: eu não queria nunca ter perdido o seu anel, porque eu vi a alegria que você estava. A Carol presenciou isso tudo, né? Eu vi a alegria que você estava, então, assim, eu queria tanto te entregar esse anel, mas ele chorou copiosamente. Eu falei: sai dessa energia, gente. Abracei ele, falei: sai dessa energia, porque eu não estou disso, não. Você sai dessa energia, que ele começa a dizer: eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Aí ele pegou e falou assim: não, mas eu vou dizer mesmo, porque uma cliente igual você, meu Deus, se fosse qualquer outra, eu já teria, nossa. Aí eu falei: então, diga, eu sou grato, e a pessoa que achar, que seja bênção para ela, né? Aí ele quis abraçar a Carol também e tal. E aí eu fiquei assim, sabe, eu saí de lá assim, muito feliz por ter acalmado ele, sabe? Por ter deixado ele em paz, né? E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, como que a gente, às vezes, faz um mal tão grande para o outro, né? E a gente nem sabe. Tudo bem, você machuca quando você está machucada, né? E a gente sempre machuca quando a gente está machucada. E aí eu peguei e aí foi embora. E aí ele falou para mim: ó, você deixa, que eu tinha comprado um anel, bijuteria, eu comprei um anel para ele saber como é que ele tinha que fazer o meu. Parecido, assim, né? E aí ele falou assim: aqui, ó, leva o seu anel. Eu falei: nossa, eu vou de anel. Parecendo pérola do casamento, né? Então eu nem senti. Eu olhava assim para minha mão e falava: que legal, meu anel tá aqui, né? E aí, quando eu cheguei nesse casamento, eu encontrei ali umas 6 pacientes, contando com a noiva, 6 pacientes que eu tinha cuidado dela, umas meninas, né, que quando veio para mim estavam realmente no fundo do poço. E elas todas, o Márcio que elas iam servir o Márcio, que elas me roubaram dele, né? E elas queriam me contar tudo que tinha acontecido na vida delas, o quanto elas estavam felizes, o quanto era o relacionamento delas com Deus. E aí, nossa, eu recebi tanto amor. E aí eu falava assim, elas me davam uns drinks, você quer? Eu acho que eu vou lá dar fumaça, eu ficava assim para eles, sabe? Aí elas: não, fica aí, deixa que eu vou lá entregar para eles. Aí o Márcio ficou tão famoso que o cara que estava cantando falou, como é que ele falou? Garçom, traz uma cerveja. O cara estava cantando: garçom, traz uma cerveja para o Márcio, sabe, assim, de tanto que todo mundo queria servir o Márcio. Aí o Márcio: só está me comprando, né? E eu lá no meio dela, só não queria tirar fotos aqui. Eu falei: nossa, né? Era muito amor. E aí, quando eu vim para casa, assim, eu acho que o Márcio também sentiu, né? Foi uma alegria, assim, desde a hora que a gente chegou até a hora que a gente foi embora, e a gente veio embora um pouco tarde e tal. E aí, quando eu cheguei, que eu estava na cama, eu falei: Senhor, agradecendo a Deus, né? Muito obrigada por eu ter ouvido tudo aquilo das meninas, tudo que aconteceu, não sei o quê. E elas me agradeceram até, porque eu achei que elas nem estavam assim, desse jeito comigo, porque eu fui muito durona com elas e enfim, né? Elas meio que ficavam zangadas e tal.
mas elas falaram, nossa, eu sou uma pessoa, eu fui uma pessoa antes da Rose e outra pessoa depois da Rose. E a minha relação com Deus foi uma antes da Rose e depois a Rose teve outra. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Eram 6 meninas, lindas, maravilhosas. E hoje naquele dia eu estava vendo essas meninas do jeito que eu sonhava, com os parceiros bacanas, sabe? Assim, uma vida totalmente feliz. E aí, eu estava agradecendo a Deus, e Deus falou assim para mim, você só recebeu o que você deu. O que você deu, você recebeu. Aí eu falei, uau. E aí fala, Carla. Quer falar? Eu queria falar. A gente começa a ver que os nossos tesouros não são os mesmos tesouros, né, do mundo. A gente começa a ver, assim, o mundo diz que a gente precisa tanto de segurança, tanto de dinheiro, a gente precisa tanto, que às vezes até magoa pessoas que a gente ama, né? Às vezes entra em conflito e tudo. Até pessoas que, assim, depois você... não devia ter feito isso. Mas, assim, por quê? Por causa aquela crença que precisamos de dinheiro. Aí, quando perde, aí tem aquela crença horrorosa também. Eu já tenho pouco para mim. Aí eu perco. Então, aí, assim, não era para isso acontecer. Eu tenho que ganhar mais, não perder. Olha os conflitos que ficam, né? Mas é tão bom quando você percebe que a sua atitude, a sua mentalidade está mudando em relação a isso, porque, assim, é uma liberdade, é uma libertação, né? Você sentir diferente, né? Você já não sentir... Eu tinha um negócio que eu não podia perder nada. Teve uma época na minha vida que eu comecei a perder tudo. Perdi. Até que aí eu, tipo assim, deixei ir. Sabe quando deixa ir? Aí, essa semana mesmo eu tive também uma experiência que me mandaram tipo assim, caí num golpe bobo de que a minha filha sempre me pede dinheiro imediatamente, sabe assim, mãe, me empresta aí, mãe, daqui a pouco eu te dou, então, amanhã eu te dou, mês que vem é assim, e eu sempre rapidamente empresto, né? Aí fizeram isso e eu nem desconfiei, nem liguei para ela para falar que não é, que você perguntar se era ela. Nossa. Aí, mas sabe o que? Eu falei, quer saber? Não pode me tirar, não vai me tirar da minha paz, deixa para lá. Aí eu decidi fazer o que eu tinha que fazer, que eu estava protelando fazer. Aí eu falei, eu não estava conseguindo fazer, achando que não estava difícil. Agora só porque eu perdi, agora que eu vou fazer. Aí comecei a fazer, meti as caras. Aí o negócio do apartamento, que estava um pouquinho enrolado, né? Uhum. Aí eu estava assim, sabe quando você está dando aquele passo e depois você se estaciona, né? E aí eu estava querendo assim, eu tenho que juntar tudo aquilo para depois... Falei, não vou juntar, eu não vou ficar juntando, não. Eu vou começar a fazer com o que eu tenho mesmo, já vou para frente. Comecei a abrir os caminhos, a botar para frente. Aí pronto, foi... Aquilo que era uma perda virou uma bênção. Porque aí também, assim, não fiquei um pouquinho... assim, meio tipo, me culpando como que eu era tão ingênua. Mas depois eu falei assim, quer saber? Vai, deixa ir, porque a intenção que eu tive era de socorrer, né? E assim, tem que ficar mais esperta? Tem, mas às vezes acontece uma perda aqui, outra ali, não é sempre, né? Mas pode acontecer e você tem que entender que isso não vai fazer
não vai te deixar nem mais rica e nem mais pobre. Você vai continuar sendo quem você é, tipo, né? Se você é abundante, você é abundante. Se você é escassa, você vai continuar sendo escassa. Né? Aí eu resolvi transformar numa coisa boa para mim, entendeu? E deixei ir. Você viu o copo meio cheio. Escolheu. Você tirou lição da história. Eu tirei. Nossa, eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu tô juntando, assim, tô querendo juntar e eu tenho que botar para frente, eu tenho que fazer rodar. Falei, vou botar para frente, que já que tem que fazer, então vamos fazer. E aí acabou que deu um empurrão para aquilo que eu estava muito assim, meio paradinha, meio, sabe? Partiu para ação. Acabou que foi para o meu bem. Então, e é interessante porque, assim, e aí esses dias, né, tem acontecido algumas coisas que aparentemente seria ruim. Eu contei aqui uma história de um dia inteiro que eu esqueci a chave, e aí o Renato, tinha marcado o Renato, quase que o Renato vai embora, e não sei o quê, e foi um dia tão maravilhoso, né, Renato? E aí teve que bater um papo tão gostoso. Tão gostoso. E assim, aí pulei um muro, aí cheguei, nossa, só que também não estava aqui. E aquela coisa toda, e em nenhum momento eu percebi que as coisas não estavam indo muito bem. Assim. E aquilo para mim foi um inédito, assim, né? Não que eu nunca fui também ficar reclamando, nunca fui disso. Mas assim, nem perceber, sabe? Nem perceber o que está acontecendo. Para mim era uma festa, era tudo era. Vou pular o muro, me ajuda aí, Renata. Despula o muro, agora não sei mais o que eles vão fazer. Aí liga para o Márcio, estou aqui esperando mesmo, vou aí levar a chave para você. Então, assim, uma coisa tão legal, é como se fosse uma dança e você não perde o passo, né? Muda para uma música e você não perde o passo. Sabe aquela dancinha? O Márcio gosta da música gaúcha, e aí tem umas que aí você está começando, acaba lá, rapidinho, ela passa para um outro tipo de passo, não sei o quê, e a gente continua, né, no ritmo e tal. E aí, tem gente que tem essa paz, né, já assim, já é muito da pessoa, né? Você vê, eu sempre admirei a pessoa no momento de tensão, de conflito, não perde a paz, aquela paz, né, interior. Não é o meu perfil. Tipo, eu não era assim, tipo, não é. Nem o meu. Oi? Nem o meu. O Emerson tá falando que é ele. É ruim. Não, de certa forma ele é mesmo. Em algum momento ele realmente, assim, de certo olhar ele realmente. Quantas vezes você me estrangulou no Fernando? Fala aqui para elas, amor. Coitado. Não, mas assim, a pessoa que vence, vence isso, né? E pensa, começa a mudar a visão, é libertador demais, né? Porque é muito bom viver na paz, assim, viver na segurança, né? Nessa segurança de tipo, que não é o que vai acontecer externamente que vai deixar você mais ou menos seguro, né? Você já está seguro. Mas olha só, que interessante. Porque, assim, é muito difícil, né? A gente ouvir os relatos das pessoas e falar, e olhar, né? Como deve ter muita gente que olha, nossa, eu não consigo isso, não sei o quê. Eu também não consigo isso. Só que, no lance do anel, eu comecei a dizer, eu sou grata, e realmente o cenário realmente muda. Então, assim, qualquer um pode fazer essas coisas. Porque a fala, ela é uma coisa que ela vai entrando na tua cabeça. E como eu já estou já no hábito, eu já estou condicionada, moldada. Por isso que eu falo, precisa ser contínuo, porque você vai se condicionar. Então, a minha mente, né, quando eu começo a dizer eu sou grata,
ela já entra no coração e o coração já se abre todo, né? Já fica todo relax e tal. E aí o sentimento muda. Mas por quê? Porque eu já estou acostumada a fazer esse tipo de coisa, já estou moldada, isso tem tempo. E aí, Rose, eu vi um psicólogo falando que a gente tem, não, acho que não é neurocientista, né? Falando sobre neuroplasticidade. Você vai fazendo novos caminhos neurais que você não tinha antes, porque antes você não tinha condições de ter essa reação, porque você não tinha esse caminho neural e você não conseguia nem se expressar dessa forma, nem pensar dessa forma, porque você não tinha feito esses caminhos neurais. Isso também tem a ver, por exemplo, tem pessoas que não foram, entre aspas, educadas quando crianças, né? E aí, quando fica adulto, o que acontece? Pode ser um marginal, porque não teve aqueles caminhos neurais da educação, de educar o seu sentimento, de educar seus impulsos, de saber que... Então, isso são vários níveis. E tem um nível profundo e tem um nível mais leve. E a gente, o que a gente está fazendo? A gente está condicionando a nossa mente para ter outras reações, né? Para ter outra visão do acontecimento, né? E não reagir da mesma forma de antes. Isso. Né? Isso. O nosso cérebro, ele é como um terreno cheio de matinho, né? E aí você vai podendo fazer vários caminhos nele, né? Você só vai fazer o caminho mato quando você pisa no mato, você olha para trás, o que acontece com o mato? O matinho, o que acontece com ele? Você pisou nele, ele abaixou. Aí você olha para trás, o que acontece com ele? Levanta. Exatamente. A Andréia sabe disso. Na primeira vez, ele falou, puf, você olha, volta tudo. Aí você vai mais um dia, e mais 2 dias, e aí você vai fazendo permanentemente aquele caminho, daqui a pouco, ele ali já nem nasce mais mato, né, André? Já nem nasce mais, porque você está fazendo. Então, o nosso cérebro, ele é como um terreno cheio de mato. Se você faz os caminhos, você vai ter. Se você não faz, você não tem como ter. Então, mas o que eu achei mais interessante é que eu estava nesse mesmo período, né, que aconteceu tudo isso de gostoso, não sei o que, né, eu estava com uma questão lá na clínica, e essa questão eu já vinha já protelando, já desde abril, né, eu venho, tudo bem, não pode pagar, não, tudo bem, não acertou, não, e eu estou bancando a história, né, de 2 sócios lá, que não estavam chegando junto, e a Cíntia chegava junto, tinha uma hora chegava, outra hora não chegava, mas enfim, eu estava na maioria das vezes. E aí fazia reunião, explicava, falei, gente, eu não vou ficar pedindo dinheiro para ninguém, porque eu não faço isso nem com meu marido. Então, por favor, cada um tem a sua responsabilidade aí. Mas eu estava de boa, procurando e tal. E aí, de repente, né, aí fiz uma reunião e falei, vou pedir, vocês vão ter que ter responsabilidade de fazer a coisa. E aí, toda vez que a gente fazia a reunião, depois, aí dizia, não, vamos depositar, não sei o quê. Aí, não foi assim. E essa última foi a mesma coisa. E aí, eu além de ser a mesma coisa, aí disseram, a gente vai sair, porque não foi bem assim, e aí eu olhei, falei, cara, o que vocês estão falando não é verdade, se vocês não vão honrar com aquilo que vocês fizeram, beleza também, mas pelo menos o que eu coloquei pensando que vocês iriam honrar, esse eu quero de volta, porque eu só fiz sozinha por conta disso. Enfim, eu sei que deu não foi grande coisa, foi sei lá, 4 e pouco para um, 6 e pouco para o outro, que estava mais ainda, enfim. Eu sei que deu, tipo, uns 11 mil reais que eu tinha colocado no meu bolso e eu queria de volta. Não ia botar ninguém na justiça, não estava afim disso, porque não precisa. E aí,
Só que antes disso, eu não sabia direito como que eu ia fazer, mas eu tinha que resgatar, era meu, e eu estou fazendo a fala do dinheiro, né? E eu achei tão interessante que aí eu fiz uma oração assim: Senhor, manda os teus anjos advogados resolver essa causa para mim. E eu pedi os advogados. E eu fiz assim, de boa no coração e tal. E fiquei, beleza. Daqui a pouco, aí eu fui resolver um negócio. E eu no carro mesmo, me deu um negócio assim, que eu comecei. Peguei, quando tinha o sinal fechado, eu peguei, falei, eu vou mandar tudinho para advogado. E eu não sou assim, eu detesto entrar. Nunca, em toda essa minha vida, eu entrei na justiça, acho que umas 2 ou 3 vezes, eu acho. Acho que umas 2 ou 3 vezes, gente, eu tenho uma idade hoje já, né? 60 anos, e eu entrei só essas 2 ou 3 vezes. Aí, não tem horror a fazer isso com as pessoas. Mesmo que a pessoa diga assim, você ganha, e você vai ganhar uma nota. Não quero saber, sabe? Era desse jeito minha postura. E aí, muito menos deles, né? Porque eu falei, cara, para quê? Se eles já têm os dois têm uma mentalidade de que não tem. É muito, muito pobre, muito empobrecida a mentalidade, né? Então, assim, porque tudo é dinheiro, né? E uma vez eu disse para eles, vocês vendem a alma para ganhar o salário que vocês ganham. E eu não quero saber dessa história aqui, né? E aí, eu peguei e aí fiz essa oração e, de repente, estava eu agindo, sabe, botando a coisa para quebrar e tal. E aí a advogada falou, me explicou, né? Eu falei, ok. Aí eu peguei, como eles me ignoravam, não estavam respondendo, não estavam nada, isso me deixa doida com um negócio desse, porque eu quero resolver, né? E aí eu comecei, nossa, mas era muito engraçado. Eu comecei e metendo o pau neles. Vocês são 2 cretinos e não sei o quê. E eles são médicos, né? Médico tem uma ideia assim, de que eu sou o rei, né? E eu falando aquelas coisas terríveis para ele. Não, nós honramos as nossas coisas, que eu estou vendo, eu sou vítima da honra de vocês. Uhum. E aí fui, olha, vocês vão ter que me devolver, eu não quero nada além disso, posso, mas eu não quero, mas o que eu coloquei, vocês vão ter que me devolver. E aí foi ficando aquela coisa tal, e aí eles chegaram para mim e falaram que eu ia ter que assinar um documento para eles poderem depositar. Aí, né? E é engraçado que no meio dessa guerra toda, ficou assim uns 3 dias, mais ou menos. Uns 3 dias. Eu comecei domingo, segunda e terça. Ficou mais ou menos assim. E aí eu saía da cena e eu ia lá. E aí, respirava, eu sou grata, não sei quem. E ouvindo as minhas falas, E aí, quando chegou um momento, aí ela já tinha colocado a advogada, porque aí ela queria que eu assinasse. Eu falei, olha, eu não vou assinar nada, e não vou assinar porra nenhuma. Falei mesmo claro para eles. Eu não confio em vocês nenhum tio. Eu só vou assinar, eu assino, depois que pagar. Depois que me devolverem o meu dinheiro, eu assino. Aí ficou assim, eles estavam acostumados a mandar, né? A gente vai fazer assim, Eu falei, olha, vocês agora não vão mandar agora, quem vai dizer o que vai acontecer sou eu. Então, assim, na terça-feira, se vocês não me pagarem, eu vou colocar na justiça. E eu vou querer muito mais que isso, tá? Vou botar em tudo, vou querer tudo. E vou ter que doar esse dinheiro, porque eu não quero esse dinheiro de mesquinho, eu não quero esse dinheiro desse jeito, né? Aí, e nesse período, eu ouvindo a fala, eu ouvi uma fala assim, eu não sei o que, da justiça. Quando eu estava lá meditando, eu vi alguma coisa sobre a palavra justiça. E aí eu falei, eu peguei essa palavra e falei, peraí, Senhor, por que eu não gosto de colocar ninguém na justiça? Nunca gostei. Porque a minha briga com ele já era para eu não colocar.
Então, se eles me devolvessem o meu dinheiro, eu não ia colocar nada na justiça, por mais que eles tinham assinado contrato, não sei o que, eu não ia colocar. Eu ia esquecer aquilo. Tá bom, não quer ficar, não fica. E aí Deus falou assim para mim, você não acredita na justiça, porque você não acredita na justiça. Eu falei, nossa, é verdade. Como que a gente é ensinado, né? Eu não acredito na justiça, só a justiça de Deus. Aí Deus falou para mim, e quem que eu uso aí na Terra para fazer justiça? Eu falei, uau, realmente. E assim, depois veio o discernimento, né? E o que é justiça? A justiça é a verdade, né? Então, assim, como assim? Então, se você não acredita nisso, então, né? Como é que vai ter justiça? Aí, cara, eu fiquei assim, falei, nossa, é verdade, eu tenho que acreditar na justiça. Então, tá bem, vai ser a justiça. Tipo assim, meio que saiu de mim aquela coisa do... E eu fiquei pensando, será que eu não coloco porque eu tenho medo de perder, mesmo podendo ganhar? Né? Enfim, ficou um troço desse, mas eu pensei, então eu não tenho mais medo da justiça. Se tiver que colocar, eu vou colocar e pronto, acabou. E eu vou ganhar, tipo isso. Aí, fiquei com aquele negócio assim, mas eu fiquei pensando, tem alguma coisa aí, né? Que eu não sabia o que era. Aí, quando eu estou aqui com o Márcio e com a Carol, lavando louça, e contando para eles isso que eu estou contando para vocês. Quando eu contei isso, eu falei com a minha mente, mas de onde vem isso, Rose? Cara, eu estava com a faca, assim, fazendo sei lá o quê, descascando alguma coisa com a faca, eu soltei a faca e eu comecei a chorar. E chorava, copiosamente vim para a sala, o Márcio ficou olhando, realmente, é doida essa daí, né? Aí vim para a sala, e para a sala chorar. Aí cheguei aqui, eu falei assim, a cena que me veio na cozinha foi a minha mãe dizendo para a gente, que éramos criança, que ia colocar o nosso pai na justiça, o meu pai na justiça, e que ele ia ser preso. Cara, eu acho que eu não me lembro, quando eu era criança, da minha reação quando ela falou isso, mas eu lembro da cena. E a reação que eu tive na cozinha, eu acho que era o que eu sentia, porque o meu corpo tremeu todo. E aí eu vim aqui para a sala e chorei, pedi perdão ao meu pai, por quê? Né? Ora, se ela ia botar ele na justiça e ele seria preso porque ele não deu a pensão, ele não dava pensão para a gente. Então, ele seria preso. Então, quem é que era culpado? A gente. A gente era causadora dele ir preso. Olha, gente, olha como isso é sério. Se alguém estiver aí ouvindo e está se separando, ou minha filha, arca aí com a consequência. Não faça isso perto dos teus filhos, porque é muito complicado, sabe? Aí eu peguei, mentalmente, eu chamei meu pai e disse, querido pai, eu aceito todas as suas escolhas, foi você quem escolheu assim, a responsabilidade é sua, é você que tem que arcar com essas coisas, isso não é meu, e devolvi para ele. E chamei a minha mãe também, falei, olha, tu que casou com esse cara, então, assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu deixo o que é seu com você, fico apenas com o que é meu, me libero de vocês, libero vocês de mim. E aí aquilo me acalmou muito, me tirou um peso das minhas costas. E aí eu voltei para a fala, eu voltei para lá, para onde eu estava, no meu silêncio com Deus. E aí, quando eu estava... Aí, quando eu estava lá na... Oi, fala. Carla! Eu acho que você se achava causadora, a culpada de trazer um dano para a pessoa ficar presa, ficar... É meio que injustiça ser a justiça, né? A injustiça era, na verdade, a injustiça. Exatamente. Era exatamente isso que aquela criança sentia, né? Que injustiça é essa? Que injustiça, né? Vai causar isso tudo na vida do outro. Mas era exatamente porque eu me vi brigando com eles. E eu falava, eu não quero colocar vocês na justiça. E eles não colaboravam, sabe? Eu estava sendo obrigada a colocar. Aí, quando eu fui deitar de novo, aí eu falei, assim, ficar no meu silêncio, aí me veio... e eu sentia ódio e amor.
o sentimento ambivalente, amor e ódio. E aí, as duas figuras eram, uma era feminina, o outro era masculino. E aí eu estava com dó do masculino e com raiva do feminino, porque o feminino é que teve que me enfrentar, porque o masculino estava viajando, querido. Filho da mãe estava viajando. E quem estava me enfrentando era a feminina. Então eu estava com raiva, não sei o quê. E aí eu estava assim, falando isso. E como eu tinha falado para o meu pai, você assume a sua responsabilidade, é você que assume a sua responsabilidade. Aí eu peguei e falei com o masculino. Você, assim, quando eu falei isso, eu falei, cara, e você nem é tão bonzinho assim, né? Porque você está viajando, não acertou as contas comigo, sabia que eu estava sem e foi viajar. E só ia resolver depois que ele voltasse de viagem. Aí eu vi que não tem ninguém inocente nessa história, nem meu pai, nem minha mãe. Né? Não havia a vítima, que era eu, né? Aí, que era uma criança na época. E esses personagens, eles voltam à nossa vida até que a gente resolva a questão. É muito legal quando você está ligado no que está acontecendo com você. Quando você quando você também está em movimento, né? Dessa questão de renovar a sua mente. Então, olha só, e tudo isso está ligado a dinheiro. Olha que doideira. Que aí eu fui fazer, tudo isso está ligado ao dinheiro. Aí, e é engraçado que cada vez mais eu me sentia mais dona do dinheiro, sabe, assim, né? E aí foi isso que me fez, não, peraí, vocês não vão fazer isso e tal. E aí, quando eu descobri que ele não era tão bonzinho assim, aí aquele sentimento ambivalente foi embora, porque aí eu deixei com eles, né? Aí eu fiquei leve, sabe? Aquele sentimento de ambivalência, nem amava e nem odiava. Estava tudo certo. Era tudo, né, com eles. E aí, quando eu fui dormir e tal. Aí, quando eu dormi bem, estava tudo ótimo. Porque eu já podia botar na justiça, não já tinha problema nenhum. Também não odiava nenhum e nem amava o outro. Então, tudo certo, estava tudo certo. Aí, quando eu acordei de manhã, aí eu brincando com Deus, falei assim, Senhor, então eu posso não colocar na justiça, né? Eu posso não colocar na justiça, Senhor. Aí, assim, que eu já tinha para ele, ele falou assim, você pode fazer o que você quiser, porque você já está curado. Aí eu falei, uau, né? Uma coisa assim, olha, quando a gente só tem o direito de escolha quando somos curados. O doente não tem direito à escolha, né? Então, assim, por isso a importância de se curar. Então, aí eu brinquei isso com ele, ele falou isso para mim, eu falei, então tá bom. Então eu vou dar a última chance para ele. Que era na terça, né? Aí eu peguei para terça. Aí falei, ó, deixa eu deixar claro isso aqui, hein? Se for hoje, vai ser só 11. Se não, se eu tiver que colocar na justiça, vai ser tudo e mais um pouco, hein? E aí até me emocionei, que eu cheguei a falar no telefone, eu falei, eu não quero colocar, mas se precisar eu vou colocar, né? E chorei tudo no coisa. Aí ela pegou aí ela mandou para mim assim, eu vou depositar, Ruth. Aí eu falei, mas eles já são tão acostumados a falar para mim que é pagar e nunca paga, né? Aí eu botei, Aí ela pegou e depositou. Aí eu fui olhar, aí era 5.500. Aí olha só, eu tomando partido aí. Essa é a sua parte ou de quem é essa parte? Isso aqui. Aí depois eu falei, não interessa para mim de quem é a parte. Interessa que esse não é o tanto. Aí eu coloquei, já não me importa mais se é teu, se é dele. Olha que legal. Eu já não me importava mais se era minha mãe, se era meu pai, quem era. Não interessa, eram os dois que estavam fazendo aquela lambança, então os dois iam resolver a lambança. Aí eu coloquei, ok, não me interessa mais se é você, se é ele, o importante é o seguinte, a hora que vocês estão liberados, só a hora que cair tudo.
Ela deve ter ido atrás dele, né? Aí ele pegou e depositou o restante. Aí quando depositou o restante, aí eu coloquei, ok, agora vocês estão liberados, eu não vou mais fazer nada e tal. Então, fiquem tranquilos, porque eu tenho palavra. E isso é de berço. Né? A minha mãe sempre me ensinou assim, olha, a tia, né, de vocês, e a nossa família era assim, né? A sua palavra, ela vale mais que o papel. A minha mãe falava para mim. Sempre falava, sempre. A palavra da gente tem que valer mais que o papel. Fala. E a gente, voltando, né? Essas coisas a gente deveria aprender realmente na infância, né? O que a gente aprende errado certo é na infância. O que a gente aprende errado também é na infância, né? E aí, esses caminhos neurais, né? Então, sabendo disso, eu tenho hoje mais condições de treinar o meu filho, o Arthur, né? Para ele, sim, superar os desafios, para ele também saber que ele pode dominar as emoções dele. Eu tenho treinado ele, assim, sabe? Porque é ali, né? É nessa fase que você fica mais... que é tudo novo, que você está formando as opiniões, formando... E aí você vê que você tem que voltar lá quando alguma coisa está faltando, né? Você precisa voltar lá e arrumar aquela casa que estava desarrumada, isso, né? Para poder seguir, né? Seguir em frente, né? É muito interessante isso. Então, igual você na formação cognitiva na escola. Se você não faz o fonema, se você não faz aqueles processos primários, né? Você vai ter que fazer. Né? Não adianta. Depois, quando você pegar uma faculdade, você vai ter que passar por isso. Né? Eu lembro a Marta fez o supletivo, e aí ela depois foi fazer uma faculdade, e quando ela foi para a faculdade, ela não tinha a base, né? Então, aí eu ajudava ela na base, para ela poder conseguir caminhar, porque assim, se você não faz... Nossa, e assim, eu lido com muito os jovens, né? Eu vejo que aquilo que os pais não ensinaram na infância fica pendente. Então, às vezes, a concepção, a mentalidade deles, a forma como eles pensam a vida, meu Deus, é de dar, sabe, de arrepiar, assim, né? Porque eles não sabem onde o seu direito vai até onde o seu direito termina, onde o do outro começa. Eles não têm essa linha de raciocínio. E se você não parar e deixar aquilo, às vezes, bem frisado, né? A educação mesmo da criança, né? Bem frisado, uma vez, 2 vezes, até que aquilo fique bem claro, bem fácil da criança responder sozinha. Isso é educação, né? Sim. É diferente de criar. Você cria, você dá comida, isso. Você dá casa, você dá brinquedo, aí você está criando, igual cria uma galinha. Isso mesmo. Né? Cachorro. Agora, você trazer essas coisas que são mais humanizadas, né? Fazer um ser humano ser uma pessoa social que respeita o outro, se respeita, aí já é uma outros 500, né? Já é uma coisa, buraquinho bem mais embaixo. Sim. Exige dedicação, tempo, amor. E aí, como é que faz se os pais estão fora? Se os 2 pais o pai e a mãe estão trabalhando e o filho está com alguém ou na escola? Não tem isso, que não vai dar isso para eles, né? Então, assim, isso é muito sério, porque, assim, eu vejo, né, por um exemplo, né, a pessoa comprou uma casa e aí essa casa ela comprou para ajudar o parceiro, né, porque senão ele ia perder, que era herança, não sei o quê. Aí,
ela faz esse favor, compra essa casa, aí ele se separa e tal, aí ela pega e diz, não, se você quiser comprar de volta, você pode comprar de volta. Aí o sujeito quer que ela assine um documento garantindo que ele vai continuar usando a casa e usufruindo da casa, que ele vai comprar uma carta de crédito, e quando essa carta de crédito for contemplada, ele tem que comprar casa, sabe? E é isso, rapaz. Você tem que ter o dinheiro, se vira, vai lá e resolve o teu parangolé, arruma o dinheiro e compra casa, porque, sabe, são coisas assim que é uma coisa absurda. Sabe? Eles não reconhecem o que é do outro e o que é deles. Então, mesmo sem ter, eles querem ter, sabe? Eles não sabem, eles não têm uma linha de raciocínio, de limites. Então, eles querem ter aquilo que é do outro. Oi? Né? É um negócio... E não, aí eu falando, né, sobre a desonestidade, e que eu aprendi a ser honesta, e que eu não preciso nem de papel, só em falar, eu já ajo, né, eu já cumpro. E aí ela botava assim, não, nós somos honestos. Eu falei, vocês são honestos, quem está levando o campo sou eu. Sabe? E assim, para elas pagarem, elas inverteram, né? Tinha que ter o documento, porque eu falei, uau! Então, assim, eles têm uma inversão total do que é o direito do outro, né? E outra coisa, também não gosto de ser chamada, né? Ser chamada a atenção, tá fazendo as coisas lá, não pode falar, tem que deixar fazer. Então, assim, eles não têm realmente isso lá da infância, porque eu tinha isso na infância. O que eu pratiquei com eles dessa vez agora, e com a minha vida toda, é o que eu recebi na infância, não foi agora. Então, essas coisas, aí foi muito interessante que a mãe dela dizia, nós somos do bigode. Aí, o bigode é aqui, né? Aqui a história do bigode, é que quem é do bigode paga, né? Quem é do bigode faz sei lá o quê. Eu falei, então eu que sou do bigode. É eu que sou desse bigode aí. Porque vocês não são, né? Então, assim, mas eles não têm a menor noção, sabe? Aí, depois disso, que acertaram e falaram para mim, com muito ela, né? Olha, por gentileza, será que você pode mandar os documentos para fazer o distrato? Porque, né? Senão, a qualquer momento eu posso fazer, eu posso colocar, mas nunca iria fazer isso. Eu falei, sim, minha querida, pode. Agora comigo, está tranquilo, só queria o meu dinheiro de volta. Mas assim. Eu vou ter que me despedir aqui, que o pessoal tá. O Arthur quer dormir, o Emerson quer ver um filme. Aí eu vou ter que me despedir de vocês. Tá bom, vai lá. Tá bom? Tá. Beijo, bom fim de semana para vocês. Boa semana. Beijo. Tchau. Então, assim, é muito difícil. Depois, as relações futuras, elas estão totalmente já, como é que se diz? Falidas. Porque se o outro não sabe, não enxerga até onde ele tem direito às coisas, até onde ele tem direito de fazer com o outro, como que ele vai dar conta de uma relação construtiva se a relação ela exige, né, que exige os quadrados de cada um, porque se não tiver o quadrado de cada um, né? Então, como? E o que vai ser passado para as crianças, gente? O que essas pessoas vão passar para as novas crianças? E ao mesmo tempo, o que os seus pais passaram para você, né? Como a gente tem que tomar cuidado disso? Sim, então, olha, os pais que eu tive, né? Que é muito mais a minha mãe. Mas, assim, de passar princípio, minha mãe foi muito de passar princípio. Meu pai nem tanto, mas a minha mãe sim. Imagina, e já causaram essas coisas, né, em mim, da ferida, né? Fora isso, né?
fora isso. Não, eu digo assim, lógico, a gente ensina todos esses valores e é importante, né? Mas é uma coisinha ali que ela falou na sua frente que não... Hoje em dia a gente tem mais clareza disso, né? Que a gente tem que tentar separar um pouco as coisas para não envolver as crianças, né? Naquela época, acho que não se tinha tanto isso. Mas aí, como isso marca, né? Como isso marca. Não, e uma coisa foi muito interessante que eu também descobri que ajudou a não ter mais esse sentimento de amor e ódio, foi que ela nunca colocou meu pai na justiça. E aí eu pude amá-la. Assim, aí eu pude perceber o quanto ela me amou, o quanto e o quanto ela deu conta, ela segurou toda a barra, né? E a minha mãe sempre, nossa, sempre nos tratou sempre era do bom e do melhor. Eu tinha joia quando eu era criança. E que ela fazia questão, né? Eu perdia todas elas. Perdi meu anel. Agora perderam meu anel, né? Mas assim, e minha mãe sempre foi assim. Você não mandou os anjos encontrar esse anel? Até falei, se encontrar, mas assim, né? Também até falei, mas a primeira coisa que me veio foi abençoa quem encontrar, né? Que quem encontrasse podia estar precisando, podia estar, sei lá. Deus também agindo na vida do outro, era isso que eu queria. Mas deu essa coisa até a gente falou, a gente vai lá. A Carol fez mais isso que eu. Mas assim, Aí perdi. Tá. Aí, de novo, na minha meditação, eu vi que a minha mãe nunca colocou meu pai na justiça. E aí ela não colocou por amor a nós, a gente, né? Mas sem querer, sem saber, tadinha, ela faz esse estrago todo. E aí, quando falava em justiça comigo, eu sempre fiquei muito, sabe, muito mexida, eu não queria, sabe? E eles ganharem, para mim, o meu problema era eles perderem, porque, né, quando eu coloquei realmente sabendo que realmente eu ia ganhar. Então, assim, é muito complicado você não ir atrás do prejuízo. E quando você tem um relacionamento com Deus, isso é muito mais fácil, gente, é muito mais fácil. Você se fazer perguntinhas, né? E aí o mestre vai trazendo essa clareza para você, né? E é muito interessante, porque eu acredito que esse povo que tem uma conexão, e a conexão, ela não vai resolver o seu problema. A permanência nela, né? A disciplina naquilo, tudo que você precisa fazer para chegar onde você quer, isso que vai resolver o seu problema. Porque o nosso problema é não ter também disciplina. Então, assim, eu só consegui chegar nesse nível e, graças a Deus, ver esse ponto e curar, que eu fui curada desse negócio, sabe? E ver o quanto eu fui curada. Saber que isso é fruto de eu estar ouvindo o que eu tenho que ouvir, fazendo a renovação da minha mente. Porque se eu não faço isso, né, nunca ia saber. E aí, o quanto isso prejudica a vida da gente. E, assim, óbvio que eu atraí esses dois, para eles cumprirem o papel. E se eu não sabia, se eu não descobrisse, eu ia continuar atraindo, porque é isso que acontece. Você continua atraindo. Então, é muito gostoso quando você menos isso, né? E a gente é uma cebola, né? Que vai descascando, né? Até chegar lá no final. Mas, assim, há uma necessidade, sim, da gente fazer por nós. Talvez eu fale sobre esse tema semana que vem, porque me veio assim muito claro, né? Sobre a vida que as pessoas, que está todo mundo vivendo, já vivendo uma vida paralela. Uma
é a vida que você apresenta na internet, para o outro ver, não sei o quê. O outro é a vida real que você vê. E isso eu fico pensando, falei, meu Deus, o quanto isso também está sendo prejudicial para os jovens, porque eles estão encarando isso como se fosse uma coisa normal, e não é normal. Né? Muitas vezes você coloca lá umas coisas lindas, maravilhoso, mas do lado da realidade ele montou tudo aquilo ali. Um cara mostrou isso na internet, eu não sei se vocês viram. Não sei se foi o Márcio que eu mostrei. Ele botou a televisão assim, grandona, aí ele colocou um mar, sei lá o quê, e aí ele colocou um troço que parecia um barco. Eu só sei que parecia que ele estava dentro de um barco no mar. E ele lá fazendo o vídeo dele, sabe? E eu achei que era aquilo mesmo. Aí ele pegou, aí depois ele volta para a realidade e mostra que ele estava mesmo, era na sala, e tinha colocado o negócio e sentou em cima, e aí ele mostra e fala, aí, gente, é assim que funciona. E aí eu falei, uau, né? Como esses jovens estão achando que isso é normal. E não é. É que eles, assim, a gente consegue perceber um pouco mais porque a gente é de uma geração que não teve isso. Aham. Eles já nasceram com as redes sociais. Eles não sabem o que é viver sem isso. Né? Isso. Então, realmente... Eles não sabem o que é viver sem isso, né? Sem essa fantasia, porque é pura fantasia. Pura fantasia. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será que é assim? É assim com todo mundo? Mas eu acho que é. Inclusive a sua imagem. Você nem reconhece a pessoa. Porque a sua imagem não é aquela imagem, né? Não é aquele troço. É muito doido. Sai, bota um filtro, sei lá das quantas. Eu já vi umas vezes, nossa, no perfil, né? Do WhatsApp. A pessoa é linda. Nossa, que linda quando você vê. Mas... E mesmo que não fosse perfil, né, que fosse filtro, sim, né? Sim. Às vezes é uma foto de um casamento, a pessoa super produzida, não sei o que e tal. Aí você vê a pessoa mesmo, né? Você é na vida real, você estava no casamento. Ou não, mas eu acho né? Assim, se for no casamento, tudo bem, mas as pessoas colocam umas coisas, filtro mesmo. Não, mas é assim, tipo, né? Foto super produzida. Isso, sabe? Isso. Então, assim, fica diferente. Mesmo, né? Nossa, deixa de ser você, né? Porque às vezes você está arrumada, beleza, isso aqui, mas aí você está lá. Agora, você coloca, parece que é outra pessoa. É um negócio muito doido. Você não reconhece realmente. Então, essa dualidade, né, que a gente chama, isso tá virando uma coisa normal quando que não é normal. Cara, e eu vou dizer uma coisa, gente. Meu Deus, se as pessoas não despertarem, vai ser realmente um caos. Vai ser um caos a relação, vai ser um caos viver a verdade, vai ser um caos. Porque é muito... Acho que já está sendo, né? Já está sendo um caos, é verdade. Então, é isso. Pois é, que a gente possa despertar, que quem tem filhos possa começar a despertá-los desde já, né? E saber que você não está criando um cachorro, você está criando uma pessoa para amadurecer, para se tornar um homem ou uma mulher de bem, um sujeito de bem. E é isso, tem que começar realmente a ter vontade de se curar, porque se você não se curar... E aí eu não sei como é que é do outro lado, né? Eu não sei. Mas, enfim, vamos dar conta do lado de cá. Tem bastante coisa para lidar. Bastante coisa para lidar, né? Mas o legal é descobrir que você tem que dar conta de você. Você tem que dar conta das suas mazelas, você tem... E não ter problema em sentir, né? Como eu. Senti todo aquele... Fui tão complacente com aquele sujeito do anel, né? Porque eu fiz a escolha de dizer eu sou grata, mas teve esse momento que eu também, na hora que eu senti e coloquei para fora,
Só que eu fui querendo saber por que aquilo estava acontecendo comigo. Você tem que saber por que eu estou sentindo assim. E realmente, ter uma estrada na vida de progresso, de crescimento, de nem ficar vivendo a vida, deixando a vida te levar, empurrando com a barriga. Faz o que tem que ser feito, né? Faz o que tem que ser feito. Olhe para você e corre atrás de quem você é, do que você tem dentro para você dar uma soltada, né? Liberar os monstrinhos que você tem dentro. Uhum. Eu vi um vídeo no YouTube, um programa de TV que eles cortaram um trecho, né? E o cara falava assim, imagine que quando você nasce, você recebe uma missão de cuidar dos... como é que ele falou? Eu não lembrei a expressão que ele usou, mas enfim, de cuidar de um humano. Né? A sua missão aqui na Terra é cuidar desse ser. E esse ser é você. Você é responsável por cuidar de você mesmo. Então, né, assim, se você saísse de casa hoje pensando ele fala bem assim, né, com essa ideia de que a minha missão é cuidar desse ser humano que sou eu mesmo, o que eu faria? O que eu deixaria de fazer? Que tipo de ambiente eu deixaria de frequentar? Ou qual ambiente eu frequentaria? O que eu comeria? O que eu beberia? Com que tipo de gente eu andaria? Né? Então, assim, essa é a sua missão nessa vida. Cuidar desse ser humano. Se cada um cuidasse de si, é a tal da autorresponsabilidade. Né? Se cada um cuidasse de si, que tem muitos ambientes que dizem que isso é egoísta, né? Poxa vida, a gente viveria muito melhor em sociedade. Sim. Né? E exigir cada vez mais que o outro seja ele mesmo. Né? Não se relacionar com uma fantasia. É por isso que a Carla, né, colocou aquele texto todo, eu fiquei lendo aquele texto todo, e eu fiz questão de saber se aquele texto era dela, ou ela pegou de alguém, ou ela não sei o quê. Porque, assim, sabe, a gente precisa da verdade palpável, a gente precisa disso. Não tem como mais ficar vivendo, pegando. E aí essa geração é muito assim, eu vou fazer aquilo que o fulaninho está fazendo, eu vou pegar esse texto aqui que o fulaninho está falando, eu vou... E tá aí, eu não tenho que produzir, eu não tenho que multiplicar na minha vida, eu tenho que ficar papagaiando, né? Porque se a Carla dissesse para mim, esse texto não é meu, eu nem leio, nem quero saber. Mas eu quero estimular nas pessoas elas fazerem as coisas, né? Criar. Gente, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua forma de falar, cada um... Olha como é gostoso a gente poder ver a vida um do outro e trocar esse negócio dessa verdade com a vida, né? E aí... É isso, eu acho que a vida é isso. A vida tem que ser cada vez mais a vida real. E eu estava contando aquela parte daquele bem singelo, depois contei outra parte minha, que não, eu achei maravilhoso, porque eu descobri em mim alguma coisa, né, que precisava, e as coisas só vêm para você quando você precisa. Você precisa disso. Tá, então como é que é isso? O que está acontecendo? Faz perguntinhas, né? Por que eu estou brigando tanto com ele se eu poderia simplesmente botar na justiça e pronto? Só brigar. E aí a gente vai descobrindo porquê das nossas reações. Nada é uma causa. Ok? Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite.